de 8 a 12. Jó 1, de 8 a 12. Livro de Jó, capítulo 1, de 8 a 12. Eu não sei se você conseguir marcar, mas tenta marcar aí, depois a gente lê. Jó 1, de 8 a 12, diz assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com serve a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora nós vamos lá para o segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, de 17 a 22. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, de 17 a 22. Segundo livro de Crônicas, 18, 17 a 22. Segundo livro de Crônicas, 18, 17 a 22, diz assim: Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira, o outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse-lhe: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e assim prevalecerás. E sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 11 a 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 11 a 16. Atos 19, de 11 a 16. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Serva, o sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes disse: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Último texto, em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Lucas
22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Queridos, os 4 textos não há ligação praticamente nenhuma. São textos diferentes, em contextos diferentes, em situações diferentes, personagens diferentes. Os únicos textos que têm uma ligação aqui é Atos e Lucas, que é escrito pela mesma pessoa. Mas, queridos, Deus já tinha me dado essa palavra há muito tempo. Eu estava com dificuldade de estar aqui para pregar no domingo. E aí eu comecei, Deus me deu esses textos. Aí eu comecei a analisar cada texto. Primeiro, Jó 8-12, Deus vira para Satanás e fala: observaste o meu servo Jó? Deus pergunta para Satanás se ele vinha prestando atenção no Jó. Deus pergunta para Satanás se Satanás vinha observando a Jó com detalhe. E Deus faz uma lista do que Satanás deveria observar em Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí fiz a primeira coisa que eu vejo aqui, que Jó era um homem que chamava a atenção de Deus e se tornou o centro da conversa de Deus com Satanás. Então Jó era conhecido por Deus e Jó era conhecido por Satanás. Repita comigo: Jó era conhecido por Deus e por Satanás. Interessante que Jó era conhecido pelas suas qualidades e também pelo seu motivo. Que na verdade, querido, Satanás sabia que Jó tinha um motivo maior para servir a Deus, a ser fiel a Deus. Satanás só estava fazendo aquilo por maldade. Satanás não duvidava da integridade e da fidelidade de Jó. O segundo texto que nós lemos, pouquíssimo livro na nossa igreja ou em outras igrejas, por única vez, se não vai à memória, houve uma aliança entre Israel e Judá. Depois eles se dividiram, se não vai à memória, foi a única vez que teve aliança. E o rei Acabe e o rei Josafá iriam fazer uma guerra. Josafá era muito temente a Deus. Ele falou: vamos consultar Deus antes. Acabe, ele era muito malandro, ele era muito perverso, Acabe era muito mau, e ele já tinha aqueles profetas comprados por ele. Os profetas falaram: o que Deus falou com a gente aí sobre essa batalha? Todos os profetas falaram: não, pode subir, não se vão vencer. Josafá falou o seguinte: não tem nenhum profeta de Deus que a gente possa consultar? Aí Acabe fala: tem um. Aí ele só fala coisa ruim de mim. Eu tinha toda a profecia que ele está de mim é contra. Vamos lá, Josafá falou: vamos lá. Aí chega o mensageiro de Acabe e falou: olha, Micaías, todo mundo profetizou a favor dessa guerra. Faço mesmo. E o profeta chega a Josafá e Acabe, o que Deus tem para falar? E o profeta falou: não, pode ir, não tem problema. Acabe mesmo falou: olha, você sempre falou a verdade. Fala a verdade. E o profeta falou: olha, eu vi Deus sentado no trono. E ele via todo Israel disperso. Ele queria ter um motivo. Ele falou: como eu vou enganar Acabe para que ele vá para a guerra, para que ele pereça? E vários espíritos se manifestaram, até que um apareceu e disse o seguinte: eu vou ser o cara que vai enganar. Eu sou o espírito que vai enganar Acabe. Eu vou colocar mentira na boca dos profetas e ele vai para a guerra. E nisso Acabe ficou revoltado, os profetas também. Que isso? Acho que só Deus te usa. E Micaías falou assim: tá bom, faça o que vocês quiserem. Mas se Acabe voltar vivo, aí eu estou enrolado. E Acabe foi para a guerra e morreu. Outro texto, queridos, está se referindo ao apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo era um homem muito, mas muito usado por Deus. Se você observar o texto, em todas as áreas, ele curava, ele evangelizava, ele expulsava o demônio, e o autor, ele usa uma expressão interessante, que Deus fazia milagres através de Paulo, por milagres extraordinários. Eram coisas fabulosas que ninguém nunca tinha visto. Lençóis eram levados para Paulo, e aí Paulo expulsava o demônio com muita autoridade.
Alguns exorcistas ambulantes que viviam de expulsar demônio, viram como Paulo fazia e decidiu imitar Paulo. Eram 7 filhos de um sumo sacerdote, e ele falou: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te expulsamos. E o demônio falou com muita lucidez: conheça Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E aquele homem endemoniado bateu nos 7 irmãos, que eles saíram quase sem roupa. E o último texto que nós lemos, escrito em Lucas, capítulo 22, é Jesus tendo uma conversa com Pedro, falando de coisas extremamente espirituais nas regiões celestiais. Jesus vira para Pedro e fala: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar a sua vida como faz com o trigo. Sacode o trigo até que a palha saia, sacode para valer até que não exista nada. E Jesus fala: mas eu roguei por você. Queridos, esses 4 textos, essas 4 histórias, eu vi que eles têm uma coisa em comum, sim. Talvez no contexto, na história, nos autores não tem, mas eles têm uma coisa em comum. Os 4 textos têm uma coisa em comum. E que está ligado diretamente a gente. Sabe o quê? Todo ser humano é conhecido no mundo espiritual. Você é conhecido aqui na Terra, eu vou até além. A sua popularidade é muito maior no mundo espiritual do que no mundo físico. Você vira e mexe, é assunto de conversa entre Deus e Satanás. Satanás te observa, Deus te observa, você é conhecido no mundo espiritual. Olha para a pessoa do seu lado e fala com ela: você é conhecido no mundo espiritual. Fala com ela. Eu já ouvi pastores pregando, falando que você é conhecido pelo seu pecado. Eu, de certa forma, discordo muito para nós, os cristãos, porque uma vez que você é salvo por Jesus Cristo, no mundo espiritual você é visto como coberto pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Vocês entenderam? Fala assim: eu, como cristão, no mundo espiritual, sou coberto pelo sangue de Jesus. Então, quando alguém me olha no mundo espiritual, eles sempre vão ver pessoas separadas para Deus. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês por algumas coisas que nós somos conhecidos no mundo espiritual. Primeira coisa, vamos falar de Jó. Queridos, eu quero dizer para você, quero dizer para mim também, no mundo espiritual, nós somos conhecidos pelas nossas boas qualidades. Amém, igreja? Quando Deus se dirige a Satanás, ele fala: observar no servo Jó. Deus não fala: você vai no servo Jó que faz isso, aqui errado, não. Quando Deus se refere a Satanás, ele fala: observar no servo Jó. Primeiro, homem íntegro e reto. Queridos, nós somos conhecidos no mundo espiritual pelas nossas boas qualidades. Aquilo que nós somos aqui na terra é reconhecido por Satanás, é reconhecido pelos anjos, é reconhecido por Deus, é reconhecido por Jesus Cristo, é autenticado pelo Espírito Santo. As qualidades que você tem de ser determinado, de ser comprometido, de ser uma pessoa íntegra com Deus, de ser uma pessoa reta, uma pessoa que sempre está ligada com Deus, isso é reconhecido no mundo espiritual. No mundo espiritual você não é chamado pelo seu nome. Eu não sou chamado pelo pastor. Não. Quando o mundo espiritual está me observando, eu não observo o meu diploma, não observo o meu título, observo as minhas qualidades. Amém, igreja? Você é reconhecido pelas suas qualidades. Jó foi reconhecido pelas suas boas qualidades. Jó foi reconhecido por ele ser íntegro, reto, temente a Deus. Queridos, o mundo espiritual conhece a sua reverência com Deus. O mundo espiritual conhece o seu zelo com Deus. O mundo espiritual sabe, vai acontecer aqui, vai ficar nervoso, ele não gosta disso. Eu não gosto de ver isso, ele vai se alterar. O mundo espiritual conhece como ser zeloso, como ser zeloso com Deus. Ninguém chama. Satanás não vai chegar: Senhor, eu quero tentar o fulano de tal. Não. Senhor, eu quero tentar aquele homem que não mente. Aleluia. Senhor, eu quero tentar aquele homem que é fiel. Eu quero tentar aquela mulher que teme a ti. Eu quero tentar aquele jovem que é reverente. Eles não chamam a gente pelo nome. Eles nos chamam pela nossa qualidade. No mundo espiritual nós somos conhecidos pelas nossas qualidades. Somos conhecidos por aquele momento que a gente foge do mal. Quando o mundo espiritual cita a nossa pessoa, não é pelo nome, não é pelo título, não é pela conta bancária, não é pelos bens materiais, mas pelo aquilo que nós somos definidos diante da nossa qualidade.
Olha, aquele ali é guerreiro, aquele ali é guerreiro, aquele ali é lutador, aquele ali é lutadora, aquele ali é sincero, aquele ali é fiel. É assim que o mundo espiritual nos vê. Aquele ali não desiste, aquele ali não desiste. Aquele ali é firme, aquela pessoa ali é determinada. O mundo espiritual nos conhece assim, pelas nossas qualidades. É assim que nós somos conhecidos no mundo espiritual. É pelo que nós somos, queridos, não pelo que somos chamados aqui na terra. Quando Deus olha para nós, quando Satanás olha para nós, quando os anjos e os demônios olham para nós, eles olham e veem as nossas qualidades. Aquele ali é sempre sorridente, aquele ali é mal-humorado, aquele ali é estressante, aquele ali se estressa facilmente. O mundo espiritual nos conhece pelas nossas qualidades, pelo que nós somos, pelo que nós fazemos. Mas aí, querido, a gente vê na conversa de Satanás com Deus, que o mundo espiritual não apenas nos conhece pelas nossas qualidades, que é fiel a Deus, que é temente a Deus, que é reverente, que é comprometido, não. Mas também nos conhece pelos nossos motivos. Queridos, e é o que pesa bastante, nós somos conhecidos no mundo espiritual por aquilo que nos motiva a fazer ou a ser alguma coisa. Satanás, Deus, os demônios, os anjos, sabem exatamente aquilo que nos motiva. Eles sabem por que nós somos fiéis, eles sabem por que nós somos reverentes. Queridos, quando Satanás fala, não é em vão que Jó te serve, Satanás sabia que Jó servia a Deus incondicionalmente. Ele já tinha noção disso. Jó não tinha se corrompido com os bens. Não era com a falta dele que ele ia se corromper. Queridos, nós somos conhecidos no mundo espiritual pelos nossos motivos. Por que é que eu faço isso? Por que é que eu sou assim? Por que é que eu sou fiel? Por que é que eu sou dizimista? Por que é que eu venho na igreja? O diabo sabe a nossa motivação. Deus conhece a nossa motivação. Nós somos conhecidos por aquilo que nos motiva. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você tremenda. Quando o diabo consegue diminuir a sua velocidade, ou até quando ele consegue te derrubar, sabe uma coisa? Hoje, ele olha e fala, daqui a pouco ele vai levantar. Daqui a pouco ela vai levantar, porque eu sei que o que o motiva, ou o que a motiva, não é isso que eu toquei. A motivação dele ou dela é muito além do que eu posso fazer. No mundo espiritual nós somos conhecidos por aquilo que nos motiva. Tem muitas vezes que Satanás joga coisa contra a gente, dados inflamados. E ele sabe que não vai nos atingir, porque a nossa motivação ele conhece, ele sabe que a nossa motivação vai além daquilo que ele pode atingir. O primeiro história que nós vemos, queridos, é o livro de Jó. E aí, queridos, nós aprendemos que nós somos conhecidos no mundo espiritual pelas nossas qualidades, pela nossa determinação, por não desistirmos de nossos projetos, por não pararmos em qualquer motivo. Por maior que seja o motivo ou a dificuldade, a gente luta mais ainda. Nós somos conhecidos pelas boas qualidades. Repita comigo. No mundo espiritual, eu sou conhecido pelas minhas boas qualidades. No mundo espiritual, eu sou conhecido pela minha motivação. Aí nós vamos passar para a segunda história. Josafá, Acabe. E aí, queridos, ali a gente vê uma cena pouquíssimo falada na Bíblia, mas é constante, aonde os espíritos maus estão na presença de Deus para obedecer a Deus. E ali Deus falou, quem vai enganar Acabe? O Espírito falou, eu vou colocar mentira na boca dos profetas. E Acabe vai ser enganado. Pastor, mas o que o senhor vai tirar daí, queridos? No mundo espiritual, nós somos conhecidos pela nossa crença e pela nossa fé. O diabo sabe o que ele pode falar que você vai acreditar. Deus sabe como vai falar para você se fortalecer. Nós somos conhecidos no mundo espiritual pela nossa fé. E o diabo sabe o tamanho da minha fé e da sua fé. O diabo sabe daquilo que nós realmente cremos, daquilo que realmente nós acreditamos. O diabo sabe o tamanho da nossa confiança em Deus. E Deus sabe que até onde a gente confia nele. E queridos, tem hora que o inferno se assusta com a gente. Tem hora que Deus se alegra com a gente. Porque ele vê que humanamente não tem perspectiva, humanamente não tem solução, humanamente não tem uma luz no fim do túnel, mas Deus sabe, ele e ela continuam confiando em mim. Eu não estou dando motivo para eles confiarem, não estou dando algo palpável para eles continuarem confiando, mas eles confiam. Satanás sabe
que não tem mentira que tire você do foco que é Jesus Cristo. Satanás pode inventar qualquer tipo de profecia, Satanás pode inventar qualquer tipo de mentira, mas ele conhece o tamanho da sua maturidade na palavra de Deus. Ele sabe em quem você confia, ele sabe onde está a sua fé. Queridos, no mundo espiritual, nós somos conhecidos pela nossa fé. A nossa fé nos representa naquilo, e principalmente naquele que eu confio, e deposita a minha fé, é que eu sou reconhecido. Querido, Satanás tinha certeza absoluta que Sadraque, Mesaque e Abednego não iriam negar ao Deus dele, nem pela fornalha. Satanás sabia que Daniel não ia temer na frente da cova dos leões. Sabia disso tudo. E, queridos, não é diferente comigo e com você. Ele sabe onde está firmada a sua fé. Ele sabe onde você crê. Ele sabe aquela palavra que você lê que te fortalece. Deus sabe também. Por isso que às vezes ele repete alguns textos, algumas mensagens que ele sabe. Essa palavra fortalece meu filho. Queridos, nós somos conhecidos pela nossa fé. Nós somos reconhecidos pela nossa crença, do que nós cremos, no que nós confiamos. Assim nós somos conhecidos no mundo espiritual. Nós somos conhecidos pelas nossas qualidades. Nós somos conhecidos pelos nossos motivos, aquilo que nos motiva. O mundo espiritual sabe por que nós fazemos isso ou aquilo, o verdadeiro motivo. O mundo espiritual nos conhece pela nossa fé. Aí, querido, nós vamos lá para a história de Paulo. O homem que foi reconhecido. E o texto em destaque é quando o demônio vira e fala: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois. Queridos, no mundo espiritual, você e eu somos conhecidos por aquilo que nós fazemos para o reino. Não pense que o seu sobrenome faz diferença, não pense que o seu passado faz diferença. O que faz diferença é o que você faz no reino. O trabalho que você exerce no reino. É isso que faz diferença. Paulo era reconhecido, não porque ele era poliglota, falava em várias línguas. Não porque ele era grego e romano, não. Romanos e judeu. Não porque ele tinha suas nacionalidades, não. Paulo era conhecido pelo que ele fazia. Paulo era um instrumento de Deus. Ei, meu querido, você é conhecido da forma que Deus te usa. Eu ouvi uma história verídica, não estava presente, gostaria de estar presente, que havia uma pessoa endemoniada numa casa, e chama um, chama outro, e nada se resolveu. Agora vamos chamar a irmã fulana de tal. Queridos, falou que quando a irmã fulana de tal colocou a mão no portão para entrar na casa, o demônio saiu. Porque nós somos conhecidos pelo que nós fazemos. É pelo que eu faço, é pelo que você faz, você é conhecido. E isso é normal no dia a dia nosso. As pessoas vão conhecer porque elas fazem. E fulano é maluco, ele corre muito, e fulano é isso, ele sai atirando, e fulano é um bêbado, fulano é um drogado. E no mundo espiritual não é diferente, não. É pelo que eu faço no reino que eu sou conhecido. Se eu sou uma pessoa que faz, eu sou conhecido por aquilo que eu faço. O apóstolo Paulo foi conhecido por isso. O demônio fala: eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo. Bem sei quem é Paulo. Queridos, o demônio, Satanás, sabe todas as suas obras na igreja, ele te conhece. Ele sabe que alguma coisa que não está funcionando na igreja, vão estar fulano lá, agora vai dar certo. Eu sei como ele é, eu sei como ela é, eu sei que ele é trabalhador, é trabalhadora, e eu sei que a motivação dele ou dela é simplesmente o amor a Jesus. Queridos, nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. A gente não precisa colocar uma placa com o nosso nome, com nossos títulos, com nossos estudos, nada disso não. É o que eu faço que eu sou conhecido. É o que eu luto que eu sou conhecido. E nessa noite, querido, eu quero dizer isso para você. Aqui, no mundo físico, talvez ninguém te conhece. Talvez as pessoas não sabem o seu nome, não sabem o que você faz, não conhecem a sua luta. Talvez para muitos, você não será à esquerda, mas não é a diferença. Mas, meu querido e minha querida, você não tem ideia como você é respeitado no mundo espiritual. Você não tem ideia como você é temido no mundo espiritual. Quando Satanás olha para você, quando os anjos olham para você, os anjos de Deus têm prazer em te guardar, sabia disso? Eles têm prazer porque estão guardando alguém que tem qualidades que agrada a Deus. Alguém que é fiel a Deus, alguém que é íntegro a Deus. Você é conhecido pelas suas boas qualidades. Deus te agrada pelo aquilo que te motiva. Sua motivação é algo sobrenatural. Não é nada por aquilo que Ele te dá ou deixou de te dar, não. A sua motivação é algo que vem do seu coração.
Você é conhecido pela sua motivação, pelos motivos que te levam a fazer alguma coisa. Deus até te prova, Deus até permite Satanás te tentar, mas ele já sabe o resultado, que as suas qualidades e a sua motivação não vão permitir que você caia ou seja reprovado. Queridos, a sua fé é algo fora do comum. A sua crença, a sua confiança em Deus. Quando você dobra o seu joelho, ou quando você está em pé ou sentado, você vai orar. Deus já sabe que aquela oração vai ser respondida, porque você está fazendo confiado que Deus pode te atender ou não. A sua motivação não é na resposta positiva, mas no Deus que faz o melhor para você. Deus conhece a sua fé, você é conhecido pela sua fé. E queridos, o mundo espiritual, ele sabe o guerreiro que Deus tem em você, a guerreira que Deus tem em você. Nós somos conhecidos no mundo espiritual, queridos. Não pelo nosso nome, não pelo nome da nossa igreja, não pelos nossos títulos, mas pelas nossas qualidades, pela nossa motivação, pela nossa fé e pelo que fazemos para Deus. Amém, igreja? Amém. São os oficiais